Há guias pilares sobre vários assuntos gerais, mas há muitos outros assuntos que poderiam ser de grande benefício para diferentes países. Algumas organizações escreveram os seus próprios guias. Isto parece ser difícil, mas muitos participantes de encontros de treinamento ficaram surpresos com a sua capacidade de fazê-lo. Assim como a maioria dos participantes, no início, acham que nunca serão capazes de fazer um bom trabalho de tradução. A maioria dos participantes também acreditam que nunca serão capazes de escrever um guia. O processo de redação começa com os participantes decidindo quais são as necessidades locais e entrando em acordo quanto ao assunto que mais os ajudaria no seu trabalho. Da mesma maneira que os layouts dos guias pilares facilita para que os pequenos grupos façam traduções no encontro de treinamento, ele também facilita para que os participantes escrevam um novo guia. Ninguém tem de escrever um guia inteiro. Os participantes trabalham em pequenos grupos para escrever 2 ou 3 secções cada. O planeamento de um novo guia consiste, primeiramente, em entender o layout dos guias. O formato dos guias pilares baseia-se em secções de páginas duplas, cada guia com cerca de 25 secções. Depois que o assunto é decidido, geralmente no final do encontro de treinamento de tradução, os participantes pensam sobre como dividir o assunto em secções. Pede-se às pessoas, então, que reúnam informações sobre as várias secções. Para que o guia seja útil, ele deve estar baseado em informações relevantes. As pessoas terão de conversar com os habitantes locais, entrevistar os especialistas, consultar bibliotecas e centros de recursos e visitar funcionários do governo. Assim, os participantes retomam para o encontro de treinamento de redação pilares, entendendo muito mais do assunto e trazendo consigo materiais e informações. No início do encontro de treinamento, os participantes examinarão novamente os seus planos originais e decidirão juntos exatamente que secções serão incluídas no seu novo guia. Elas precisam pensar cuidadosamente sobre como tornar seu novo guia realmente útil para o público-alvo. A redação é feita por pequenos grupos de participantes do encontro de treinamento. Isto dá às pessoas muitas oportunidades para discutirem sobre como compartilhar bem as informações. Elas podem se apoiar e incentivar mutuamente durante o encontro de treinamento de redação. Os guias pilares trazem mais do que apenas informações escritas. Eles também precisam de questões para discussão, ilustração, ideias para ação prática e estudos bíblicos. Escrever boas questões para discussão é especialmente difícil. Muitas vezes, as pessoas começam escrevendo perguntas que simplesmente testam a compreensão, mas esta não é a finalidade do processo Pilares. As perguntas precisam usar informações provenientes dos leitores e ajudar as pessoas a pensarem sobre as suas experiências, a sua situação e as suas necessidades e como podem responder a elas. Os participantes precisam pensar sobre alguma atividade prática útil para colocar no guia. Que tal ideias para a dramatização de papéis ou canções? Que tipo de ilustrações será necessário? Os escritores precisam pensar cuidadosamente sobre as ilustrações que ajudarão os membros do grupo a entender a secção, especialmente se eles não souberem ler. Algumas ilustrações também podem precisar de legendas. Se possível, a organização deve organizar para que um artista participe nos últimos dias do encontro de treinamento. Ele pode se sentar com os escritores, entender o que eles querem e fazer alguns esboços de desenhos para mostrar às pessoas no encontro
para ter a certeza de que elas tiveram as ideias certas. Os desenhos podem ser finalizados mais tarde para estarem prontos para a impressão. Os encontros de treinamento ajudam o lado prático da boa redação. Ser claro, sucinto, preciso, usar bem a língua e acertar na ortografia e na pontuação. Os participantes são regularmente lembrados para manterem o público-alvo em mente. Não escrever para impressionar, escrever para que os grupos comunitários entendam. É importante criar um ambiente seguro e incentivador para que as pessoas não se sintam ameaçadas se o seu trabalho precisar ser mudado ou aperfeiçoado. A boa redação não ocorre naturalmente. As habilidades de edição e revisão também são muito importantes. A maior parte da redação é aperfeiçoada pela boa edição. Os participantes aprendem sobre estas habilidades e praticam-nas durante o encontro de treinamento. Escrever é um trabalho árduo. Assim, os encontros de treinamento são planejados de forma a serem variados e não enfadonhos e frustrantes. Há muitas oportunidades para usar os energizadores e as canções. É importante que as pessoas façam uma visita de campo para experimentar e testar o que escreveram durante o encontro de treinamento com pessoas que representam o público-alvo. Depois do encontro de treinamento, quando o novo guia estiver concluído, a organização precisará mandar datilografar o que foi escrito e usar um designer para preparar o livro. Uma vez que o primeiro rascunho estiver pronto, ele pode ser enviado para que os participantes o testem em campo, experimentando com grupos como parte do seu trabalho, fazendo anotações de coisas que poderiam ser mudadas ou aperfeiçoadas. Estes comentários, juntamente com os comentários de 1 ou 2 consultores especializados, deverão ser usados para a elaboração do rascunho final. Somente então o novo guia estará pronto para ser impresso. Este é um dia muito emocionante. Algumas organizações preparam o lançamento dos seus novos guias nas línguas locais. Elas marcam uma data e um local e convidam um orador. Denominações da Igreja, ONGs, agências governamentais e pastores podem ser convidados. É também uma ótima ideia garantir que representantes da mídia venham e ofereçam alguma publicidade gratuita. Um novo guia representa um trabalho árduo e é uma grande oportunidade de celebrar e espalhar a notícia sobre esta grande realização. Os grupos que estão começando a trabalhar com o processo Pilares muitas vezes acham difícil acreditar que poderiam traduzir, muito menos escrever, os seus próprios materiais. Porém, quando tentam, acham um processo emocionante e gratificante, um processo que lhes traz uma enorme sensação de orgulho e de apropriação. We did this translation because we really much felt that we needed something local about HIV, because from the experience we see that HIV was a taboo in the communities, especially in villages and churches, and people did not want to talk about it. But now, because we have this guide and we have used it in churches, people are free to talk about AIDS in the churches. So this is what we wanted, because we wanted people to be able to speak about it freely, not be ashamed about it, because everyone has to play his role in this situation where we need to stop the spread of AIDS. So this is why we wanted it to be in local language, so it can be widely distributed and people can access it easily. And the benefit is great. As we know, people are really interested.
We finished all the guides we have printed, and we are working on a new edition. So I think it's a great benefit for the population having a guide in Maori, and especially have it done ourselves was something we didn't think we would be able to, but with the experience of translating the Pillars Guide, we have been able to do it. And now, as the president of ACTS will say, we are able to fly with our own wings.